Eu não sabia que seria assim, usando minha magia para fugir. Mas eu não tive escolha. Eu me tornei um rebelde, transformei os magos mais poderosos do mundo em meus inimigos. Era isso ou me juntar a eles? Mas estou me adiantando. Talvez eu deva começar do início. Fala rapaziada, vocês estão bem? A obra de hoje é Paranoid Mage, sim, o mago paranoico. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Estamos com um super meta aí até o fim do ano de 100 inscritos. O nosso Mauá começa em um motel, onde bandidos estão escondidos e um deles pergunta a uma mulher se ela possui alguma atualização. A mulher diz que tudo tranquilo e que se alguém tentar entrar dentro daquele motel, ela com certeza vai saber. Então nessa hora, se abre um portal bem no quarto do motel e um disparo é feito diretamente na cara da mulher. Os dois bandidos não entendem o que está acontecendo e começam a gritar perguntando quem fez aquilo, da onde veio aquele disparo. Então a cena corta para um homem com uma aura da mesma cor daquele portal, segurando uma arma. Esse é o cara que fez o disparo. Dados esses acontecimentos, voltamos um mês atrás. Em uma sala vemos o nosso prota que está sendo interrogado. Seu nome é Wells. O prota diz que não sabe o que está acontecendo e pede para o homem à sua frente se ele pode explicar o que significa toda aquela situação, o porquê ele está ali. Então o homem se apresenta, seu nome é Teren e ele é um agente da GAR. A GAR ela é a Guilda da Regulação Arcana. Ele fala que o prota está sendo detido por suspeita de envolvimento a um ataque que teve na academia que o prota frequenta. Nosso prota pergunta se aquilo é algum tipo de piada, porque magia não existe. O agente diz que isso não é brincadeira e que sangue de dragão está à solta e que o prota era o único acordado no local. Ele fala que magia é real e que o nosso prota é um mago e pergunta o que ele estava fazendo naquela manhã. Então o nosso prota começa a contar como foi seu dia. Ele disse que estava no funeral da sua mãe e que por algum motivo tinha um homem lá com uma aura estranha. Ele disse que já tinha visto isso antes, como se aquela pessoa fosse de outro mundo, como se ela fosse invisível para todo o resto. O prota diz que já viu isso algumas 12 vezes antes. Foram poucas as vezes, mas é o suficiente para não dizer que é sua imaginação. Uma dessas pessoas ele até reconhece, é o dono da academia que ele frequenta. Então o prota começa a falar como foi seu dia na academia e é mostrado pra gente, o dono é um senhor com uma aura de largado. Ele dá um oi pro prota e diz que já não vê ele há alguns dias. O nome desse senhor é Sr. Shelby. O prota diz que apesar das garras, o senhor da academia é um cara legal. Então, o dono da academia chega no prota e pede um favor. Ele pede para ele ajudar a Maria. A Maria é uma aluna nova que chegou na academia recentemente. Mas o prota já sabe as intenções do velhote. O prota diz que depois que perdeu sua esposa, o velho fazia questão de jogar ele pra toda a mulherada. O prota diz que mesmo sabendo que o velho não é humano, o prota fala que o velho sempre foi seu parceiro. Então essa parte da aura dele ele sempre meio que ignorava. Então, após isso, nosso prota chega na garota, diz pra ela que vai ajudar a fazer os exercícios. A garota, ela agradece. De repente, a garota desmaia e cai no chão. Na mesma hora, pessoas invadem a academia armadas. O velho diz para o prota se abaixar. Então, vemos que essas pessoas estão atrás do tiozão. Eles gritam o nome de Shelby. Nessa hora, eles começam a atirar, querendo fazer o tiozão de peneira. Então, a tela muda para o tiozão e vemos que ele é tão brabo que ele tá parando as balas com o seu corpo. Um verdadeiro homem de aço, esse maluco aí. Então, o tiozão deu um grito, preparou sua hora de largato para um ataque de bola de fogo parecendo um Charmander. O prota, sem entender nada, começou a sentir uma dor de cabeça e meio que desmaiou. Algum tempo depois, o prota recobrou a sua consciência e viu que na sua frente tinha muito fogo e ao seu lado estava Maria desmaiada ainda. Então o prota pega a garota e começa a sair do local. Enquanto o prota tá carregando a garota, um fio ele arrebenta e dá uma chicotada elétrica nas costas do prota. Mesmo depois dessa dor intensa que o prota sentiu, ele fala que não pode deixar a Maria morrer ali. Sem saber o que fazer, de repente uma aura roxa começa a envolver o seu corpo e ele não percebe. E com uma forte vontade de sobreviver e sair dali, e num piscar de olhos o prota tá lá fora, sem entender nada do que aconteceu, como ele foi parar ali. De repente, alguém aparece e pergunta pro prota o que ele está fazendo ali. Então vemos que é o mesmo cara que foi no velório da mãe do prota. O homem olha pro prota e diz, isso por acaso é... Pera, então vemos que o homem começa a absorver toda aquela chama, aquele fogo. E o prota se pergunta como isso é possível e o que está acontecendo. O homem diz que temos fogo de dragão na academia do Shelby, temos uma testemunha e uma vítima. O homem olha pro prota e pergunta qual que é a sua classificação. O prota diz que não saber o que é aquilo. Então o homem pega e coloca uma pulseira no prota, onde imediatamente a dor de cabeça dele passa. O prota fica sem entender o que está acontecendo. Após colocar a pulseira, o homem rende o prota. E o prota pergunta o que está acontecendo e por que ele está fazendo aquilo. E ele leva o nosso prota. Algumas horas depois, vemos que o nosso prota foi levado para uma das
instalações da GAR, onde vemos aquele homem conversando com Teren sobre o nosso prota. Teren diz que ele será atacado por ter colocado uma pulseira bloqueadora de magia em um suspeito como o prota. Teren diz que está surpreso por o prota ainda estar consciente mesmo com a pulseira. O homem diz que, na verdade, parecia que o prota se sentiu melhor com a pulseira. Teren olha pro cara e diz se ele tem certeza que o nosso prota é um mundano. Então o homem fala que o sistema de segurança da academia deveria ter apagado todos os mundanos. Mas, por algum motivo, o nosso prota não desmaiou, mas também usou magia para salvar a garota que estava com ele. Então Teren diz que é impossível um usuário de magia com 30 anos não ser cadastrado na guilda. Voltamos ao horário atual ali no interrogatório, onde Teren fala que após essas informações, isso será suficiente para retirar o prota dos suspeitos. Mas isso vai levar a outra questão, onde Teren precisa registrar e fazer uns testes com o prota, onde ele vai descobrir qual que é o seu poder. Após descobrir o seu poder, eles vão conversar sobre sua liberação. Então Teren diz para o nosso prota que todo novo mago serve à guilda. Então nosso prota pergunta o que vai acontecer com o seu trabalho e com seus clientes. Então Teren fala que o prota vai ficar sem essas coisas por um tempo, mas quando ele terminar, ele vai conseguir um serviço melhor com as suas habilidades novas. Então o prota pergunta para o Teren se ele recusar, o que acontece. Teren diz que desertores são caçados pela guilda e depois executados. Então vemos que foi isso que aconteceu lá com o tiozão Maromba. Ele era um desertor e ele foi executado pela própria guilda. Então aqueles caras que entraram dentro da academia foram caras mandados pela guilda. Então nosso prota fica em silêncio, pois está chocado com essa punição. Então Teren olha pro prota e diz que não pode haver um desertor agora, não é mesmo?